Temos como definição na nossa civilização a ocidental. Como isso se dá? Não é uma linha geográfica perfeita, linear, que define o que é Oriente do Ocidente. O que nos define como ocidentais são três pilares: a filosofia grega, o cristianismo e o direito romano. Isso é o que está impresso no nosso DNA. Isso permeia tudo que rege a nossa vida. Rege as nossas famílias, a educação, a nossa cultura, a música, enfim, tudo que é composto, a nossa civilização é regido por esses três pilares. E se qualquer um desses três pilares não forem aplicados de forma eficiente e eficaz, nós, seres humanos, vamos padecer em algum grau. Como se nós ficássemos meio doentes, porque esse é o nosso eixo. Então, se o eixo, para ele funcionar, ele tem que estar correto, ele tem que estar no seu perfeito estado. Dentro desses três pilares, eu vou trazer hoje sobre a filosofia grega, que é um dos assuntos que me encanta, que eu sou apaixonada. Bom, temos como grande referência na filosofia grega três grandes nomes, dentre outros, mas vamos pegar esse que realmente tem uma influência direta na nossa civilização ocidental: Sócrates, Platão e Aristóteles. Vamos pegar o pai deles, que é Sócrates. Sócrates, este grande homem, e por que ele era tido como o homem mais sábio da Grécia Antiga? Porque ele reconhecia que ele não sabia das coisas. Ele reconhecia, ele tinha essa humildade de ver que tanto que ele desenvolveu a retórica, a dialética, uma forma de aprofundar o seu raciocínio na busca pelo conhecimento, mas pelo conhecimento real, não pelo aquele conhecimento estoico, que você vai, como se fosse uma certa malandragem, que você vai moldando a realidade de acordo com a sua limitação intelectual. Ele não, ele via falar assim: opa, que eu não sei, o que eu preciso fazer para entender melhor? E aí ele ia de forma dialética, pra gente pegar a retórica e a dialética, que foi o que ele desenvolveu, ele ia buscando as grandes respostas da humanidade. Bom, de certa forma, isso não agradou os intelectuais da época, porque muitos deles foram ridicularizados, porque eles não eram detentores da verdade. E, em face desse seu amor pelo conhecimento, Sócrates também defendia o monoteísmo, que era um único só Deus que regia o universo. Em face do politeísmo grego, nós conhecemos que é muito difundido os deuses gregos, que eram vários deuses com várias características e cada um com as suas qualidades e seus defeitos. Então, para Sócrates não fazia sentido algum ter vários deuses com características distintas, defeitos distintos, regindo o mundo. E esse mundo todo sincronizado, esse mundo harmônico, para ele isso não fazia sentido. Por isso ele defendia o monoteísmo. Por isso ele era tido na época como ateu, porque ele não acreditava nos deuses que eles apresentavam. Sócrates também defendia a imortalidade da alma, ou seja, o homem não era dividido, o corpo dividido em partes. Para ele a alma era uma coisa única, então ela não se desfazia. Então ele acreditava na alma imortal, na imortalidade da alma, e esse também defendia a virtude, o homem da sua forma mais elevada, o homem com a sua moral intacta, uma ética de conduta exemplar. Para ele isso era a finalidade real do homem, é a felicidade através do sacrifício, através do conhecimento, através de algo mais elevado, desses bons hábitos, amar de forma ordenada, que seria amar o que é amável e rejeitar e expelir aquilo que tem que ser repelido. Então isso, para ele, era um homem virtuoso, e ele defendia isso também, que de certa forma veio a implicar as grandes e as pessoas mais poderosas da época, e por isso ele foi, no fim da sua vida, por defender tudo isso. Ele era tido como ateu da época, por ele defender as virtudes, etc. E ele ensinava isso aos jovens. Ele era tido como, ele estava corrompendo os jovens, ensinando essas qualidades, essas virtudes para esses jovens. Enfim, ele acabou sendo assassinado, ele teve a sua pena de morte completada, tomou um veneno, agora não recordo o nome, era o metal, enfim, e acabou morrendo. Enfim, como que a gente conhece tudo isso de Sócrates? Porque Sócrates não deixou nada escrito. Platão
ao conhecer Sócrates, ao conhecer o seu conhecimento, né, a forma como ele buscava o conhecimento, Platão se encantou por tudo que ele havia feito e ele aprofundou naquilo que podia ser aprofundado e compeliu todo o seu ensinamento, né, nos diálogos de Platão. Enfim, a gente consegue entender toda essa conduta de Sócrates, porque Sócrates, como o conhecimento deixou nada escrito, então Platão escreve tudo que Sócrates havia deixado, tudo que ele havia construído e aprofunda, fazendo a história desses grandes homens, né? São grandes histórias fazendo um curto tempo, só para trazer um pouco de conhecimento. Então, Platão constitui uma academia de formação, e nessa academia ele tem nada mais nem menos do que Aristóteles, né? Platão também defendia o monoteísmo, a imortalidade da alma. Bom, enfim, e aí Aristóteles, né, estudou com Platão aí durante 10 anos. Temos Aristóteles, que esse é o que tudo que permeia o Ocidente. A lógica, que é o que deu origem às máquinas, os computadores do século XIX, tudo isso é oriundo da lógica aristotélica. Aristóteles, filho de médico, ele conseguiu sistematizar a biologia, sistematizar a governança, a política, a cultura, né? Essas questões da antropologia humana, essa conduta humana, né? O que é o ápice do ser humano, né? Para que o homem foi criado e qual a melhor conduta a ser regida. Então, as artes, a política, a governança, enfim, tudo que permeia a nossa vida, ela foi de forma muito bem trabalhada e feita por quem? Por Aristóteles. E no auge, né, Aristóteles, então, temos ele como o grande pai da nossa civilização. Ele, né, porque o que é a filosofia? Né, estamos falando desses filósofos, né? O que é a filosofia? Filo é amor, sofia é conhecimento. Então, eles tinham amor pelo conhecimento. Então, tudo que regia o mundo, tudo que regia a vida humana, para eles, era matéria de amor, de estudo, né? Aristóteles, por exemplo, esse grande homem, se a gente pega a Suma Teológica, nas primeiras questões da Suma Teológica, que traz as 5 vias da existência de Deus, que Santo Tomás define ela como as 5 vias de forma que a gente consegue ver de forma racional antes da revelação cristã. Ou seja, a gente consegue perceber Deus no universo através dos 5 sentidos. Essas 5 vias foi desenvolvida nada mais nada menos por Aristóteles, né? Então, Aristóteles, ele realmente mudou a rota da história. E no auge desse seu conhecimento, na Macedônia, um rei chamado Filipe tinha um filho muito jovem chamado Alexandre. E Alexandre, quando tinha 12 anos de idade, ele foi chamado para domar um cavalo chamado Céfalo Escamalos. E ele era indomável, né? Para eles, ninguém conseguia domá-lo. E o pai de Alexandre, Filipe, o rei Filipe II, Filipe da Macedônia, chama então o filho de 12 anos. E o que o Alexandre percebe? Que o que causava medo, que tornava aquele cavalo domável, era a sombra que o sol refletia nele. E ele tinha medo da própria sombra do cavalo. O que Alexandre fez? Esperou o sol baixar para que a sombra cessasse e aí conseguiu domar o cavalo. E Filipe, o pai de Alexandre, ao ver essa situação, falou assim: ó, esse reino aqui é muito pequeno para o filho. E nisso, ele não mediu esforços para fazer o maior tutor que existia na Grécia. E quem era? Aristóteles. Então, Aristóteles ali passou a ser o tutor particular de Alexandre. A partir desse momento, ao Alexandre, né, passar a ser tutorado por Aristóteles, ele passou a ter contato com essas grandes riquezas que eu mencionei, né? Que aí você pega tudo que foi compelido por Sócrates, depois Platão, e Aristóteles aprimorou de forma magnânima e suprema, né? Porque ele, sem sombra de dúvidas, ele é imbatível. E para Aristóteles, a realidade era a maior escola que ele poderia oferecer para Alexandre. Tanto que eles ficam
isolados, chama Refúgio das Ninfas de Nerfa, eu acho que é esse o nome, se não me engano. Eles ficam isolados, é uma construção no meio de florestas, etc. Então ali eles tinham contato direto com o mundo, com a natureza. Então ali era a escola real dele, porque para Aristóteles, tudo que chega no intelecto passa primeiro pelos sentidos, né? O olfato, tato, paladar, a audição e a visão. Então, a maior escola que ele poderia oferecer para Alexandre era esse contato direto com o universo através dos seus sentidos. E assim ele fez, estando em contato direto com a natureza, estando em contato direto com a criação e estudando. E Alexandre, quando faz 20 anos, o que ele havia ensaiado durante esse tempo, ele é convocado, porque seu pai morre, ele é muito jovem, ele com 20 anos, então ele assume o reinado do pai dele com seus 20 anos de idade. Então, Alexandre, ele se viu pronto para reinar, pronto para governar. Então, Alexandre, ele tem as suas características como aquele que não estava sempre na dianteira, né? Sempre aquele que tem que ser protegido, enquanto os seus soldados vão na frente, etc. Não, ele era aquele primeiro na linha de fronte de batalha, ele era aquele que realmente vivia aquilo que ele pregava. Então, Alexandre com essa postura, né, de defender os ideais, mas não defender de forma só na retórica, ele só na fala, não, ele realmente vivia e ele batalhava junto dos seus, né? E o que ele fez primeiro? Uma das primeiras coisas que ele fez foi pacificar a Grécia, porque ali era um conflito civil perene, constante. Primeiro ele pacifica a Grécia. Depois que ele pacifica a Grécia, o que ele fala? Para onde que eu vou agora, né? E aí, nessa pacificação já da Grécia, ele viu que o próximo território a ser expandido seria a Pérsia. Então, assim, não é uma real equivalência, mas vamos pensar como se a Grécia fosse o México e a Pérsia fosse os Estados Unidos. Como se fosse meio que selva, né? Então, assim, era meio que mato ainda. O que Alexandre faz? Bora pra dentro. E aí ele toma a Pérsia, né? Ele com 20 e pouquinhos anos de idade, ele vai pra frente e consegue conquistar a Pérsia, só que ele não para ali, né? Aí da Pérsia ele vai pro Egito, do Egito ele vai pra Índia. Então a gente imagina Alexandre, aos 20 e poucos anos, ele guerreando com elefantes. Nós temos uma noção do que é um animal daquele porte, porque temos televisão, livros, desenhos, enfim, zoológico. A gente pode visitar e ver mas você imagina um grego chegando na Índia e tem relatos dele lutando contra elefantes, assim, espadas, etc, né? Então é uma coisa assim que a gente pega, é surreal, assim, é muito interessante a história desse grande homem. E ao longo do caminho, né, ele ia, esses animais que ele via, esses animais diferentes, ele ia pegando esses animais e levando para Aristóteles, para que Aristóteles pudesse estudá-lo, né, conhecer esses animais que viviam em ambientes completamente diferentes, né, nesse habitat completamente distinto, que era a Grécia. Então ali Aristóteles tinha um zoológico particular, né, como ele podia estudar e fazer os seus experimentos. Vejamos o quanto Alexandre tinha a sua cabeça ordenada, o seu coração ordenado. Alexandre, ele não se deixava corromper com as migalhas que eram oferecidas para ele ao final de uma batalha, né, era oferecido para ele, né, como mulheres e bebidas e orgias, enfim, ele negava tudo isso, porque ele tinha um olhar muito voltado para aquilo que era correto, né? Porque como ele havia sido tutorado por Aristóteles havia ensinado para ele, como a gente vê nos escritos, que esses prazeres fugazes, né, o sexo desordenado, fora do casamento, a bebida, etc., isso fomentava o vício. E o vício nada mais faz do que te escraviza, né? Então aquele homem virtuoso, né, a qual Alexandre era, né, e aprendeu com Aristóteles, o homem virtuoso era aquele homem que tinha suas paixões contidas, era aquele homem que tinha o controle de si, que não deixava se levar com esses prazeres fugazes da vida, né? E que hoje para nós é tudo como faz muito parte, né, meio que cultural, esses excessos, etc. Só que a gente sabe que não. O prejuízo vem e a conta uma hora chega. Então a gente vê não só da conduta dele de homem mais austero, moralmente reto, né, com a sua reta intenção de agir. Ele era um homem que
prezava pelo conhecimento. Você vê aonde ele foi expandindo seu território, ele construía cidades, né, Alexandrias, e ali ele preservava pela biblioteca, né? No Egito tem a biblioteca de Alexandria, que era maior que ele tinha. Tem relatos de Alexandre, ele dormia ao lado da... Eu até tenho essa obra aqui, que é a Ilíada de Homero, e que traz, é um clássico da literatura grega, né? Ele tinha este livro comentado para Aristóteles, aonde é que traz história, né, de um povo, onde tinha essas características, onde tinha, como eu posso falar, suas virtudes e seus vícios, enfim. Então dali você trazia, dali você aprendia muitas vidas, né, o que era certo e o que era errado. Imagina você ter uma obra dessa comentada pelo grande homem Aristóteles. E assim era. E Alexandre tinha esse livro como seu livro de cabeceira, né, ao ele dormia ao lado deste livro. Provavelmente era a Bíblia dele, né? Porque nós temos a Bíblia hoje. Na época de Alexandre ainda não havia tido a revelação cristã, então provavelmente essa era a Bíblia dele, né? Então, não diferente do cristianismo, da nossa religião, Alexandre também defendia um único só Deus. E assim como vemos a metafísica de Aristóteles, né, que ensinou, porque Alexandre tinha uma religião aristotélica, que Aristóteles trazia a seguinte definição de Deus, que Deus movia o mundo por amor. Ele, o ápice da bondade e da beleza, isso é o bem supremo. Essa era a definição de Deus para Aristóteles. Então isso foi passar tudo para Alexandre, e a esse Deus ele servia, e a esse Deus ele acreditava. Então Alexandre muda para sempre o imaginário da civilização, né? Suas conquistas, a sua forma de liderar, a sua autoridade, né? Sendo exemplo, sendo um guia, sendo um escudo. Essas são as grandes definições desse grande homem. E pelas suas conquistas e pelo seu amor e pelo legado que esse grande homem buscou, a Bíblia, a qual temos contato hoje, ela foi escrita na língua helenista, que era a língua do Império de Alexandre, que era o grego koiné, né? Pegamos na placa onde Cristo morreu, tem os 3 idiomas: o grego, pela influência helenista de Alexandre, o latim, que era a língua mais falada em Roma, e o hebreu. Então a gente vê essa grande influência desse homem na nossa civilização, e hoje como exemplo. Então, mediante essa realidade de Alexandre, vemos essa unidade entre o helenismo, que aqui passa a corroborar com o cristianismo, o monoteísmo, o homem e suas virtudes, né? O homem nessa busca por valores elevados, né? Por uma moral, por uma reta intenção ao agir. O que acontece? Quando Cristo vem ao mundo, vamos falar sobre os padres da igreja. Foram aqueles homens, logo após a vinda de Cristo, né? Cristo tem a sua ascensão, então todos os apóstolos morrem. E agora, né? Quem que vai administrar todo o conhecimento? Quem que vai reger todo o conhecimento? O que é certo, o que não é? O que Deus permitiu, o que Deus permitiu? Esses homens entram em cena. Os padres apostólicos, aqueles padres, né, que falam pais apostólicos, que tiveram contato direto com os apóstolos, e os padres da igreja, né, que foram aqueles bispos, etc., que aí dedicaram a sua vida a compelir todo o ensinamento da Igreja Católica, que faz parte, que constitui a igreja primitiva, que é aquela primeira igreja que Cristo deixou. Então, devido a essa forte influência do Império de Alexandre, o qual mudou toda a rota civilizacional daquela região, e somando a isso os ensinamentos de Aristóteles, que é a paideia, que é esse ensinamento segundo as 7 artes liberais, né? O que veio a calhar nesse momento? Assim, o que vai manter o cristianismo, né? Sendo que agora
nós temos as Sagradas Escrituras, nós temos os Evangelhos, nós temos a revelação cristã, então a gente não precisa mais da sabedoria grega, a gente não precisa mais da paideia, né? O que esses padres da igreja fizeram, né? O que eles se debruçaram? Opa, será que realmente a gente não precisa, né? Por quê? As escolas católicas que foram surgindo ali, principalmente em Alexandria, no Egito, né, que foram as primeiras escolas católicas que queriam difundir, né, e aprofundar o conhecimento humano na fé, elas se viram meio que, e agora, né? A gente abraça o helenismo, a gente compra a paideia, esse ensinamento filosófico grego, né? Que essas sete artes liberais, ou a gente não vai fazer comunhão com ela. Então, teve uma grande divergência, né? Então, assim, alguns não queriam comprar e não queriam esse casamento entre a razão, entre a paideia, né, entre logos, né, como eles definiam esse ensinamento que era da filosofia grega, como o cristianismo, como Tertuliano. Tertuliano falava não, que não precisava, porque a filosofia grega era a mãe de grandes heresias, ou de todas elas. Bom, enfim, mas com o passar do tempo, viram que não era bem assim que funcionava, né? E principalmente na educação. Na educação, o que eles queriam é que toda criança fosse para um mosteiro e ficasse blindada do mundo. Só que nem todas as crianças tinham essa vocação religiosa. E as crianças que iam estar, essas crianças que iam ter suas almas conduzidas por professores ou conduzidas pelas suas famílias e não iriam estar blindadas no mundo. Como essas almas seriam educadas e como essas almas seriam fortalecidas. E aí que entra o quê? A paideia. Né? Então, como essas almas seriam educadas de acordo com essa necessidade real da filosofia grega, com ensinamentos que forjou o caráter desses grandes líderes. Então, a gente pega a filosofia grega como uma forma de educação que foi utilizada e abraçada por grandes padres da igreja, como Inácio de Antioquia, principalmente Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um dos grandes defensores deste casamento da paideia com o cristianismo, né? Bom, temos São Basílio, também, Clemente de Alexandria e principalmente São Crisóstomo, né? São Crisóstomo, ele traz e defende esse casamento entre a paideia, que é a filosofia grega, né? Que é o que forjou o caráter de Alexandre, essa influência do helenismo e desse império que Alexandre construiu com o cristianismo, né, para educar aquelas almas, né? Então, abraçar e aproveitar tudo aquilo que o helenismo, que a paideia tinha de útil, né, para forjar essas almas, para elevar essas almas junto com o cristianismo, né, que é a ação da graça de Deus. Porque antes da vinda de Cristo, como havia mencionado, o céu estava fechado, então o fim último do homem não era ver Deus face a face, eles não poderiam contemplar Deus face a face, né? Então o que cabia a eles era serem homens extremamente virtuosos, né? Com aquilo que a natureza, que o mundo, né, que o cosmos oferecia para eles. E aí depois da vinda de Cristo, com o céu aberto, o homem poderia contemplar Deus face a face. Então o que cabia ao homem após Cristo? O homem ser virtuoso, etc., mas com a graça agindo na sua vida, que é o que o cristianismo trazia, né? Então era a razão e a fé juntas. O que ficou mais bonito na história? Porque uma não anulava a outra, né? A questão do homem virtuoso, dessa foge da questão política, etc. Isso rege o mundo, isso rege a matéria, né? Isso rege a carne, isso rege as nossas necessidades terrenas. E com a revelação cristã, que é o que eleva a nossa alma e que nos ensina o caminho a ser trilhado para o reencontro de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o céu estava aberto novamente. Então, o fim último do homem, depois da vinda de Cristo, e esses homens defendiam, era contemplar a Deus face a face, né? Então, para aqueles homens que estavam no mundo, né, que iam ser homens comuns, que não tinham uma vocação religiosa de ver em mosteiro, etc., eles
poderiam sim ser regidos pela virtude, pelas 7 artes liberais. E tanto em mosteiros, em conventos, isso também foi aplicado, né? A música como forma de educação, né? A retórica, a dialética, a gramática, a matemática, a geometria, a aritmética, enfim, dentre outros. Então, essas 7 artes liberais, ela foi também e ainda é utilizada na educação. Vejamos a influência do helenismo, né, que é o Império de Alexandre, é tão forte que até no Evangelho de São João eles trazem o termo grego que é o logos, né? João menciona, fala no princípio era o logos estava com Deus, o logos era Deus. Então logos aqui a gente sabe que é uma expressão grega, então a gente vê o quanto este império forjado por estes grandes homens mudaram toda a rota da humanidade e permearam até a revelação divina de Deus. Então a gente fala que o helenismo é a semente divina que havia sido plantada. E o cristianismo é a plenitude dessa semente, é a plenitude dessa planta onde os frutos foram gerados, né? E a gente pode colher esses frutos hoje. Então, essa seria a definição correta. Um fato bem interessante é que a gente pega São Paulo, né, quando ele escreve as suas cartas para Coríntios. Coríntios era Atenas que foi devastada, né, então ali eles passaram a chamar Coríntios. As cartas que é destinada à Grécia, e na Grécia existia um monumento ao Deus desconhecido. Muito provavelmente esse monumento foi levantado por Platão, porque Platão era escultor. E eles, né, assim como Sócrates, Platão e Aristóteles, eles acreditavam nesse monoteísmo, nesse Deus desconhecido que regia o mundo por amor, né? Era o ápice da bondade e da beleza. E esse monumento foi erguido para esse Deus desconhecido. Nas cartas, na Bíblia, isso, nas cidades escritoras. São Paulo vai à Grécia levar o Deus desconhecido ao conhecimento deles. Então, assim, ele vai levar quem? Nosso Senhor Jesus Cristo ao conhecimento dos gregos, né? Olha que coisa bela isso, né? Então a gente vê realmente esse casamento, né? Que é aquilo que forjou a nossa civilização, né? Quanto isso está interligado, quanto isso permeia a nossa vida. Como é bom fazer herança da nossa história. Como é bom entender aqueles que nos precederam, quão rico é a nossa história, a história da nossa igreja, né? Que foi tão manchada, tão difamada. Então é bom ir desmistificando isso, entendendo a origem da nossa fé. Uma coisa que eu acho muito interessante, muito valiosa de trazer, que é o que é o pecado em os dogmas da igreja, que muitas das pessoas trazem isso como depressores, arcaicos, que isso não vai me ajudar. O pecado e os dogmas da igreja, eles são como nortes em nossa vida. Ou seja, o que ele te avisa? Né? Você foi criado para essa direção. Né? O seu plano originário que Deus te fez é essa direção. Se você muda o alvo, se você muda a direção, é onde você incorre no pecado. O dogma vem trazer o conhecimento sobre isso. Assim, é melhor seguir por aí não, porque vai dar ruim para você. Né? Você vai te entristecer, você vai se afastar de Deus, né? E o preço para isso é muito caro. Então a gente vai ver uma vida vazia. E o que acontece? O homem, ele só é pleno, ele só tem a plenitude mesmo quando ele descansa em Deus. Então, se o coração do homem não está na direção que ele foi criado, né? Porque nós fomos criados para Deus, fomos criados. Deus nos cria para Ele. Então, essa é a função do homem aqui na Terra. Né? Então, é vê-lo de novo face a face. Essa é a verdade do homem. Então, o homem só descansa, o homem só é feliz quando ele está em Deus. Então, se o homem muda essa rota, se ele não está em Deus, ou seja, ele está em pecado, né? Se ele está fora da rota que Deus criou para ele, o homem vai querer substituir Deus com qualquer outra coisa. Esse é o grande problema.
Quando o homem deixa de acreditar em Deus ou se distancia de Deus, ele cria qualquer outra coisa como sua religião, ele cria qualquer outra coisa como seu Deus, né? Que seja ídolo, que seja vício, que ele vai pegar amor àquele vício vai ser o eixo da vida dele, ele vai viver em função daquilo, como se fosse o seu Deus, né? Aquele vício que vai reger a vida dele, não é Deus que vai reger. Então a gente pega hoje, né? Então esse amor desordenado às vezes pelo corpo, pela vaidade, ou amor desordenado pelo dinheiro ou pelo bem material. Então o homem ele não fica sem Deus, porque nós temos um senso de incompletude. O homem tem um buraco no peito, e esse buraco só é preenchido por Deus. Se você não preenche por Deus, você vai preencher qualquer outra coisa. Ou é no dinheiro, ou é no alimento, ou é na gula. Aí que entra os 7 pecados capitais, né? Que é onde você tenta substituir Deus, que é esse amor desordenado, né? Então aquele que não ama direito as coisas certas, você vai se corromper aí pelo caminho. Temos que ter a humildade e reconhecer que só em Deus seremos fortes, né? Só em Deus iremos nos reerguer, né? Pegamos o próprio Império de Alexandre, né, que é o helenista, ele ruiu, né? Pegamos aí depois o Império Romano, 500 e poucos anos de Império Romano, ruiu. Então, todo o Império terreno, humano, ele vai ruir em certos momentos. Só o Império de Deus é eterno. Eu vou concluir agora com uma fala com o professor Manuel Gracioso, que ele faz, que é como todos esses impérios ruíram, né? E o que permanece de pé? A Santa Igreja Católica, há 2024 anos, desde quando Cristo ele verbaliza sobre tudo, Pedro, né? Chamava Simão, ele trocou o nome de Simão para Pedro, porque sobre aquela pedra, aquela rocha, ele edificará a sua igreja. Então a gente pega a sucessão de Pedro, vem até os dias atuais, que é o Papa. Então, há 2024 anos, é uma sucessão infinita, né? A gente não vai levar em consideração agora os pecados dos cristãos, etc. Por quê? Porque a igreja, a Santa Igreja Católica, a igreja, não os cristãos, a igreja é constituída por Cristo. Ela é terrena, mas ela é divina. Por isso que ela perdura e ela perdurará por todos os tempos. Então, sobre esta igreja, o inferno não prevalecerá, o mal não prevalecerá. Todo império humano, por mais que ele seja bem organizado, não sei mais o que, não deixa de ser humano. E isso é importante, porque a igreja já teria que ter acabado. A igreja já teria que ter acabado, principalmente por causa do pecado dos cristãos. Então, o contra-testemunho do pecado dos cristãos é enorme. Então, por que o sucessor de Pedro, a igreja continua? Porque ela não é só humana. Ela não é, como eu ouvi uma vez, né? A maior empresa do mundo, eficaz. Não. Ela é uma instituição também divina. Ela tem a dimensão humana, não estou negando isso. Mas tem algo de divino. Então, por isso que eu posso olhar para fora e falar: caraca, cadê Roma? Cadê os imperadores? Mas aí eu olho para a igreja. E apesar de tanta miséria dos cristãos, né, aquela história, a igreja é santa, mas os filhos da igreja vão muito santo. Né? Então, cadê a igreja? Está aqui. Mas por quê? Porque ela não tem dificuldades? Não, porque a cabeça é o Cristo, a alma é o Espírito Santo.